sejam bem-vindos nessa live das 11h01. E o tema da mensagem de hoje é a quarta camada. 4 níveis de consciência que você vai aprender nessa live e você vai se aproximar de uma forma absurda com Deus. Quero convidar vocês que estão chegando nessa live e para vocês que estão assistindo pelo YouTube, já cheguem curtindo esse vídeo, dê o joinha aqui, como de costume. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que essas pessoas também possam ser abençoadas. Amém por isso? Nós que estamos aqui na live, no ao vivo, nós vamos compartilhar ela agora. Vamos lá então. Então aqui está o aviãozinho e nós vamos compartilhar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e enviar para os amigos. Deixa eu enviando aqui. Vamos lá. Deixa eu enviando aqui para o pessoal. Enviando aqui. Vamos lá. Estou enviando aqui para os amigos. Deixa eu enviando aqui para os amigos. Enviando. Que maravilha. 4 níveis de consciência. Vamos lá. Enviando aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer uma oração. Só terminando de enviar aqui. E nós vamos orar. Deixa eu enviando aqui. Bom, é isso daí. 3, 2, 1. Enviei. Vamos lá. Vamos fazer uma oração? Vamos lá então. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e queremos consagrar essa live agora na Tua presença. Cada pessoa que for chegando, cada pessoa que for se conectando, que sejam abençoadas, sejam transformadas, impactadas, libertas, e tudo que está no mundo espiritual que esteja impedindo dessa pessoa ter uma intimidade com o Senhor, que caia por terra agora. E nós vamos declarando toda sorte de bênçãos. Nós vamos orando agora para que cada pessoa que assistir essa live, não somente ela, mas sua família, seus negócios, seus amigos, cada pessoa que receber essa oração agora e que estiver compartilhando a oração dela também com alguém, sejam abençoados. Pai, nós queremos abençoar essa live, essa mensagem que ela veio do Teu trono para o coração dessas pessoas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Bom, vamos lá. Bom, quero compartilhar com vocês. Só baixar o fundo musical aqui. A quarta camada. Tá, eu quero trazer essa mensagem aqui, embora nós vamos falar sobre níveis de consciência, mas eu quero falar com você a respeito da primeira camada. Nós vamos saindo, rompendo as camadas, tá? Então são 4 camadas, a quarta camada. Então nós vamos romper a primeira, a segunda, a terceira, para chegarmos na quarta camada, que é o núcleo, tá? Então imagine, tenha essa visão agora, essa ilustração na sua mente, tá? É como se você estivesse rompendo barreiras para ir para o centro, tá? Então imagine um círculo, a primeira aqui o círculo, depois o próximo círculo que é menor, aí o terceiro, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, e o núcleo ali, tá? Então essa quarta camada, você vai rompendo a primeira, a segunda, a terceira, até chegar na quarta camada, e eu quero explicar para você esses 4 níveis de consciência, tá bom? Embora vai ser um momento aqui bem técnico, mas eu prometo que ela vai ser uma mensagem extremamente espiritual, que vai tocar a sua vida, tá? E que vai romper certas barreiras e vai te trazer uma certa consciência de você estar muito próximo de Deus. Combinado? Então vamos lá. A primeira camada. Nós vamos separar essas camadas aqui. A primeira camada a maioria das pessoas no mundo vivem nela, que é o ter. As pessoas, elas estão
a maior parte delas, tá? Elas estão no ter. O que é ter? O tempo inteiro batalhando para ter algo, tá? Não é para fazer nem ser, que são as próximas camadas, mas ter algo. E aqui o nível de consciência dessas pessoas é baixíssimo. São pessoas que acreditam em qualquer coisa, tá? E no âmbito, vamos colocar aqui, espiritual, né? O âmbito religioso e tudo mais, essas pessoas são aquelas que são alienadas. Então são pessoas que só buscam o ter, são pessoas alienadas, são pessoas que têm uma baixa consciência. São pessoas que você fala de Deus, elas nem processam. Você está falando daquilo que é espiritual, elas não sabem nem o que é espiritual. Você começa a falar relacionado a ela fazer algo, ela não processa isso daqui, porque ela está na primeira camada. É a camada mais superficial que existe na sociedade. E muitas pessoas vivem ali. Muitas pessoas vivem somente nessa consciência. Eu preciso ter isso, eu preciso ter. Eu preciso ter. E isso faz com que ela se distancie absurdamente de Deus. Então imagine que essa é a primeira camada. A quarta camada, o rompimento que vai chegar lá, é a fonte, é Deus, o trono de Deus, tá? Mas essa primeira camada, a boa parte das pessoas ficam aí. Essas pessoas querem ter por ter. Elas não querem ter para glorificar a Deus. Elas querem ter porque elas têm uma necessidade de preencher um vazio, que segundo Dostoiévski, o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. Então, é um vazio que nunca é preenchido. Essa pessoa compra muitas vezes, ou quando não consegue comprar, fica desejando comprar, e acha que com isso vai preencher o vazio que só Deus pode preencher. Então ela acha que a vida, a humanidade, gira em torno do ter. Ela precisa ter algo, ela precisa comprar algo, ela precisa satisfazer. É somente prazer. Essa pessoa fica numa vida somente de prazer. Tudo que traga felicidade ela não quer. É só uma vida de prazer. Tudo que é prazer, tudo que é momentâneo, tudo que traz uma recompensa muito rápida. Desde coisas simples às mais complexas. Tá? Então essa primeira camada é do ter. Daniel, é errado ter? Não. Aí que está. Quando nós formos avançando aqui nas camadas, você vai entender que o ter é a última camada. Que deveria ser a última camada ali, né? E é só que as pessoas priorizam ela, né? Então, como que faz? Para ela ir para a próxima camada, ela tem que começar a ter consciência. Ela precisa conversar com pessoas que já subiram o nível de consciência, sentar numa mesa, fazer um networking com outras pessoas. E no mundo espiritual, começar a ouvir a palavra de Deus, começar a colocar hinos para ela ouvir. E aí, parece simples, mas da camada ter para a próxima camada, que agora é a segunda camada, do fazer, a grande massa das pessoas também ficam aqui nesse fazer. Aqui essa pessoa, tá, a segunda camada, perdão, então a primeira ter, a segunda fazer, a maioria das pessoas estão nessa camada. Elas estão fazendo. Aí você pergunta para ela quem ela é. Ela não vai responder quem ela é. Ela vai responder o que ela faz. Tá? Já diferente, se você falar assim para a pessoa que está lá no ter, na primeira camada, se você falar assim, o que você faz da vida? Ela vai responder as suas perguntas tudo no ter. Ela vai responder tudo naquilo que ela quer ter. Entende que isso são níveis mesmo de consciência? Então, essa pessoa que está no ter, o coração dela está longe de Deus. Quando ela começa a ir para o fazer, o coração dela começa a se aproximar um pouco mais de Deus. Mas ainda assim, aqui no fazer, o coração dela ainda é assim, eu faço o que Deus toca no meu coração. Ela não faz por honra, tá? Ela não faz assim porque Deus me honrou, eu vou honrar, e o que eu fizer está tudo certo, que a mão direita der, a esquerda não vê. Não. Aqui ela quer controlar ainda as coisas de Deus. Então a segunda camada é o fazer. Na segunda camada não é mais o alienado, tá? Porque o alienado, ele acredita que tudo é pecado. Tudo é pecado. O alienado, ele acredita que tudo é pecado. Por isso que ele não se aproxima de Deus. Ah, eu vou me aproximar de Deus porque tudo é pecado. Isso é no ter. Tá? Agora, no fazer, aqui já não é alienação. Não é uma pessoa alienada. Aqui é a pessoa religiosa.
Não é a pessoa espiritual ainda, é a pessoa religiosa. É a religiosidade aqui, tá? Aqui a pessoa já acredita que tudo é pecado. No primeiro, então, nada é pecado. Agora, tudo é pecado. Entende? Então o religioso, ele acredita já que tudo é pecado. E não tem uma consciência tão forte que ela ainda sabe quem ela é. Não. Aqui ele está no fazer. Então aqui ele começa a adquirir um pouco mais da inteligência psíquica. Aqui ele já começa a raciocinar, né? Tipo, é verdade, né? Então ele já começa a ter um raciocínio de, poxa, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou produzir. Então a pessoa começa a ter um nível já de consciência para fazer algo. Então ela já começa a querer fazer algo para Deus, ela já começa a querer servir alguma coisa para Deus, mas ainda é religioso. A pessoa religiosa, ela não é convertida ainda. Ela é uma pessoa religiosa, ela acredita na palavra. Aqui, ela já não é aquela igual ter, né? O alienado. Aqui, ela já tem um nível de consciência que ela já começa a se interessar pela palavra. Então aqui a pessoa já começa a consertar muitas áreas da vida dela. É maravilhoso, mas ainda é fazer, tá? Que é a segunda camada. Então ela começa a ter um pouco mais já de inteligência psíquica, tá? Aqui... ela já começou a adquirir pensamentos, né, de reflexões. Ela começa a fazer perguntas para si mesma, tipo, será? Quem sabe? Por quê, né? Então ela começa a ter alguns tipos de perguntas que começa a elevar o nível dela. Então esse é o fazer. Só que aqui que está. Do fazer, que é a segunda camada, para ir para a terceira camada, que é do ser, né? Quem você é, né? Aqui é absurdamente gritante a diferença. Do ter para o fazer, embora seja desafiador, difícil, mas do fazer para o ser é muito maior, tá? Muito maior. Então quando a pessoa está ali naquela consciência de ter, né? A pessoa ter, ir para o fazer, ali dela ser alienada, e ir para o religioso, né? É um grande passo, mas do fazer para o ser, onde a pessoa é religiosa e agora ela passa a ser espiritual, é uma diferença gritante. Então a quarta camada, vamos lá, o primeiro, ter, fazer e ser. Então o ter, a pessoa alienada, a pessoa de baixa consciência. O fazer é o religioso. Ainda ele não é espiritual, ele é só religioso. O que comanda a vida dele é a religiosidade. Ali ele começa a adquirir inteligência psíquica, tá? O alienado lá é o ter, o religioso é o fazer, e o próximo passo, que é do religioso para ser espiritual. Esse passo é absurdamente gritante. É muito longo. É uma jornada. Do ter para o fazer, a maioria das pessoas ficam lá no ter. Você pergunta para ela, o que você está fazendo? Toda a resposta dele é para o ter. Ela sempre quer comprar algo, sempre quer adquirir algo, então ela só está no ter. Quando ela começa a fazer, aumentou o nível de consciência dela, que isso a gente chama de inteligência psíquica. Começa a ter uma inteligência psíquica, é onde ela começa a se conectar com a mente dela, com Deus, tá? Mas lá no ter, a consciência é baixíssima, as pessoas não querem nem saber de Deus, é só materialismo, é o prazer imediato, e as pessoas estão muito distantes de Deus. No fazer, elas já querem fazer. Tá, elas estão ali batalhando, elas querem fazer já estão assim, se Deus tocar eu faço, se não tocar eu não faço. Mas quando ela sai do fazer, e agora já começa a me arrepiar, que eu falei que no começo era bem técnico, e ela começa a ir para o ser, então, primeira camada, ter, segundo, fazer, a terceira, ser, quem você é. E aqui a pessoa já não é alienada nem religiosa, aqui ela é espiritual, pegaram? Então aqui ela está desenvolvendo a espiritualidade, que não tem nada a ver com alienação, não tem nada a ver com religiosidade, e aqui ela já começa a ter uma vida íntima com Deus. Daniel, qual que é a quarta camada? Eu vou te falar e você vai ficar absurdamente impactado com isso, mas eu vou guardar para daqui a pouco. Que ali eu vou explanar um caminho muito espiritual, tá? Então vamos lá. Então o ser, tudo que está no ser é o que? Espiritual. Quando você pergunta para uma pessoa quem você é, se ela não rompeu a camada da religiosidade, ela vai falar assim, eu sou administrador, tá, mas administrador é o que você faz, não é quem você é. Aí a pessoa não consegue responder quem ela é.
Isso é muito forte. Pergunte para a pessoa, fala assim, quem você é? A pessoa não consegue responder, ela sempre vai responder o que está fazendo. Se você perguntar isso para uma pessoa que está lá na primeira camada, ela surta, porque ela não tem consciência. Olha como é forte isso daqui. E eu vou explicar tudo isso com Jesus, com Moisés, tá? Eu vou explicar isso tudo dentro da Bíblia para você quando chegar lá na quarta camada, tá? Então o ser é a pessoa que já está entendendo as coisas do Espírito. Essa pessoa já desenvolveu a sua espiritualidade, essa pessoa é espiritual, ela já não faz assim tipo, se Deus tocar, eu faço. Não, eu já faço porque eu sei quem eu sou. Entendeu a diferença? É muito forte. Então ela faz por honra. A pessoa espiritual, ela não fica assim, eu tô fazendo, mas o que ele vai fazer? Não, ela já começa a entender as coisas de Deus, tá? Ela começa a entender as coisas de Deus. E o ser, a pessoa já desenvolveu inteligência emocional. Mas Daniel, prova isso pra mim. Aquilo que eu sempre falo pra vocês. Deus quer um coração mole e uma mente forte. O que é o coração mole? É a inteligência emocional. O coração mole é a inteligência emocional. Então, aqui a pessoa não fica naquela, eu vou fazer se Deus tocar, eu vou fazer. Não. Quando você sabe quem você é, você não fica, se Deus tocar eu faço. Não, você faz. Você faz porque você sabe quem você é. E você sabendo quem você é, você se torna espiritual. Por quê? Nós somos, quem que nós somos então, Daniel? Eu sou Daniel, tá? E eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Então, se eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, eu não preciso ficar fazendo algo se Deus tocar. Eu simplesmente faço porque eu sei quem eu sou. Acabou. Isso é ser espiritual. E no ser espiritual, você começa a ter inteligência emocional. Onde Deus começa já a falar com você. Porque o alienado não ouve a voz de Deus, o religioso não ouve a voz de Deus, o espiritual ouve. O espiritual ouve. Daniel, fala da quarta camada. Calma que eu vou falar. Calma lá que eu vou falar. Deixa eu só dar um tchauzinho aqui, um hello para vocês que estão chegando na live. Então, o espiritual é outro nível. Aqui na espiritualidade, você vai falar, mas é o ápice. Não, eu descobri que eu achei que era o ápice. Mas a hora que eu falar para vocês a quarta camada, vocês vão chocar, tá? Vocês vão ficar de queixo caído. Então, a terceira camada é o ser. Quem você é? Eu sou Daniel, sou filho do Deus vivo, eu sou feito imagem e semelhança dele. O quê? Eu preciso ter as características dele em mim. Eu preciso pensar como Jesus pensava. Eu preciso olhar como Deus olha esse ponto de vista, tá? O que eu sou? Eu sou o pai, né, de 2 filhos maravilhosos. Eu sou esposo, tá? Agora, se eu pergunto isso daqui para uma pessoa que está no fazer, ele vai falar assim, eu sou vendedor. Você não é vendedor. Se te arrancar isso, quem que você é? Eu sou gerente, eu sou empreendedor, eu sou médico. Não, se arrancar esse cargo seu, o que sobra? Entende? O que sobra é o que você é. Então, a terceira camada é muito forte. Só que para você sair do fazer e ir para o ser, é uma pernada que você não tem ideia, meu irmão. E quando a pessoa está no ser, ela tem prazer, honra, felicidade, a palavra que você queira falar, em honrar a Deus. Ela começa a olhar as coisas espirituais, ela fala assim, como eu posso honrar a Deus? Eu estou contribuindo, mas eu quero mais, quero contribuir mais. Eu estou fazendo algo para Deus, mas eu quero fazer mais, porque ele sabe que tudo que ele faz para Deus, Deus recompensa ele. E não é moeda de troca. Não é moeda de troca, isso é aliança. Tá? O alienado, o religioso, é moeda de troca. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, aí eu faço isso para o Senhor. Não. O espiritual, ele não pensa assim. Ele fala, eu vou fazer e sei que Deus vai me recompensar. Olha como que muda. É muito forte isso daqui. Aqui no espiritual, ele já começa a entender assim, o que Deus pensa sobre mim? Será que eu estou agradando Ele? Será que eu não estou? Olha como que diferente o nível. E aqui você já começa a se preocupar em querer agradar a Deus. Lá no ter, a pessoa nem tá aí. Você fala pra pessoa quando tá lá no ter, comprando coisas. Se ela não pode comprar, ela surta. A pessoa fica mal. Lá ela fala de Deus, ela nem processa. Tá falando, ela tá assim, tá. Porque ela tá pensando o que ela vai ter, o que ela vai comprar. Né? Ela tá viajando mesmo. Aí ela pula para a próxima camada, né? A segunda camada, que é o fazer. Ali ela já fala assim, nossa, que bênção, eu vou fazer, né? Eu vou servir a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar. E tá uma bênção. E aqui é o religioso, o primeiro alienado é que é religioso. Mas quando ele começa a ser espiritual, começa a vir a mudança aqui, ó, a inteligência emocional.
Aí aqui você fica no espiritual, você já começa a perceber um pouco as emoções das pessoas. Você olha para a pessoa, ela não está bem. Por mais que o teu dia está corrido, você fala assim, ei, tá tudo bem com você? Você está precisando conversar? Ou você está passando alguma dificuldade? A pessoa começa a ficar espiritual. É muito forte. A hora que eu for para a quarta camada, vocês vão chocar. Que foi a revelação de Deus. E ali a pessoa começa. Agora, pega uma pessoa que só pensa em ter. Ela nem pergunta, ela não te dá nem bom dia, nem boa tarde. Aí você fala, é mal educada. Não, ela tá na camada mais superficial da humanidade. A segunda camada é o fazer, ela tá fazendo. Aí você fala para ela, ó, para um pouquinho aqui, vai descansar. Não, é como se ela vivesse no workaholic, sabe? Fazendo. E ali ela não consegue ser espiritual. Oração para ela é coisa superficial, sabe? É quando dá tempo e olha lá. O espiritual não. O espiritual ele fala assim, igual Jesus fala, busca em primeiro lugar o reino. O espiritual ele já é assim, ó. Embora eu não ore 1 hora por dia, mas antes de sair de casa eu oro. Entendeu? Você sabe que quem te guarda e te protege não dorme, não passa fome, não passa necessidade. Então o espiritual ele já começa a consagrar as coisas para Deus. Ele fala assim, Senhor, olha, aqui Pai, eu tô te pedindo isso daqui, Senhor. Mas ainda não é a consciência mais profunda, que eu já vou falar. Mas aqui ele já ora, sabe? Ele faz propósito de oração, ele abençoa, ele dizima, ele oferta, ele quer contribuir, tá? Então aqui ele já começa a descobrir quem ele é. Tá bom, Daniel, agora fala sobre a quarta camada. Então agora eu vou falar sobre a quarta camada. Então a primeira camada, ter. No ter as pessoas são alienadas, têm baixa consciência. Segunda camada, fazer. A pessoa é religiosa, ela é religioso, né? Ela cumpre a religiosidade e ali ela tem uma inteligência psíquica. Ela começa já a fazer certas perguntas para se conectar, tá? E a terceira camada, ser. Quem eu sou? Né? E ali a pessoa já começa a desenvolver a espiritualidade, ali ela se torna espiritual, e ali ela começa a desenvolver a inteligência emocional. E agora a quarta camada. A quarta camada, o eu sou. Não é o eu sou, Daniel. É o que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos pegar aqui, olha o meu papel de anotação enorme aqui. Então vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés. E agora em letra maiúscula, e eu estou arrepiado. Eu sou o que sou. Glória a Deus. Eu sou o que sou. Disse mais ainda a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Em letra maiúscula agora. O eu sou me enviou a vós outros. Aqui, na quarta camada, você começa a descobrir quem Deus é na essência. Não é mais sobre você. Aqui você já não quer nem saber sobre você, tá? Aqui se chama inteligência espiritual. Aqui você não é espiritual. Aqui você desenvolveu inteligência espiritual absurda. Aqui é a quarta camada, é o núcleo, o topo, o ápice, o suprassumo daquilo que você pode desenvolver com Deus. Então aqui você começa a entender, não somente, aqui você já sabe quem você é, mas, no ser você sabe quem você é, mas agora, no eu sou, você começa a descobrir quem você é em Deus. Olha como é forte isso aqui. Aqui não é mais quem você é, aqui é quem você é em Deus. É o mais profundo do ser humano, é o mais profundo da humanidade. Não tem mais para onde ir daí. Aqui é um percentual aqui vou chutar 1% da humanidade. É quando você descobre quem você é em Deus. E agora aqui eu quero explanar isso daqui. Aqui a pessoa ela desenvolveu uma consciência que ela se tornou totalmente dependente de Deus. Ela não faz nada se Deus não falar. Mas aí não é o ser, porque aqui tem gente que fala assim, eu não faço nada se Deus não falar comigo. Mas você não tem inteligência espiritual, você não avançou, você não sabe quem você é em Deus ainda. E é onde as pessoas fecham o coração e não rompem a barreira do ser para o eu sou. Porque quando você vai lá no eu sou, você acessa o trono da glória. Tá? Você aqui já não é aquela pessoa que tipo assim, Deus me entende. Não, aqui
você começa a entender Deus. Aqui você não é mesquinho, você não é avarento. Aqui você começa a pegar Abraão. Deus fala, dá o seu filho Abraão. Tó, ele entrega. Aqui, tudo que Deus fala para você, você faz. Pode comprometer qualquer coisa, mas você vai fazer. Então isso é muito forte, mas muito forte. Aqui, a quarta camada é você entender que você é totalmente dependente de Deus. Aqui você não dá um avanço se você não receber um comando dos céus. Assim eram os grandes profetas e as profetisas, os homens e as mulheres de Deus na Bíblia. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, sendo filho de Deus na terra, ele não ousava fazer a vontade dele. Lá no Getsemane, ele fala assim, Pai, se possível, afaste esse cálice de mim. Que era o quê? O sofrimento, tudo que ele ia passar, crucificação. Contudo, outras traduções, entretanto, seja feita a tua vontade. Então, quando você se conecta com eu sou, você já descobriu quem você é. Mas agora, você está descobrindo quem você é em Deus, aí você já não quer mais fazer a tua vontade. Aqui o teu nível de consciência é, se deu errado aquilo ali, Deus está no controle e Deus tem algo maior. Olha como é forte isso daqui, igreja. Olha como é poderoso isso daqui. Aqui, você tem uma intimidade tão forte com Deus, que se algo der errado, você entende que o eu sou está no controle da sua vida. Mas, essa quarta camada, ela para ser rompida, é aquilo que eu te falei, é 1% da humanidade. Aqui é uma vida constante com Deus. Tá? Aqui é você desenvolver, ter, fazer, ser, e eu sou. Quem eu sou em Deus? E ele vai te mostrar aquilo que ele falou com Moisés. Senhor, o que eu falo se as pessoas me perguntaram? Porque era difícil a compreensão. Aquelas pessoas não compreendiam quem que era Deus. Então ele fala que o eu sou te enviou. Então aqui a gente começa a descobrir o eu sou. Você começa a ir na fonte, no trono. E aí, aqui você já não está mais nem aí para a tua vontade. Aqui você já não, sabe, você já está estafado. Você fala assim, aqui você já relutou, né? Ali no fazer, eu faço, nada dá certo na minha vida. Por quê? Porque você só está fazendo. Aí você avançou absurdamente uma jornada. Demora 10, 20 anos isso, gente. Tá? É uma pernada, tá? É uma pernada mesmo. E ali você passa por ser. Nossa, agora eu sei, eu sou isso, eu sou Daniel, eu sou filho do Deus Altíssimo. Aqui o nível de consciência é absurdo. Mas no eu sou que você descobre a fonte, aqui você não quer saber o que você pensa. Aqui você quer descobrir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo a Bíblia, ela é perfeita, boa e agradável. Então vai rompendo as camadas, tá? Vai rompendo as camadas. E agora eu tô arrepiado, tá? Agora, Daniel, fala para mim as 4 camadas. 4 camadas da luta espiritual. Vamos lá? Quarta camada. Principado, perdão. Vamos lá. Principado, tá? Potestades, hostes e dominadores. As suas lutas. Principado, potestades, hostes e dominadores. Principado, local. Principado, potestade, regional. Hostes, nível, quem está no Brasil, nível Brasil. Principado, potestades, hostes, dominadores, nível mundial. Quando você acessa a quarta camada, vamos lá, primeira camada, resumo, ter. A pessoa só fica querendo ter algo. Segunda camada, fazer. A pessoa só fica querendo fazer para Deus. Ou para ela e etc. Só fica no workaholic. Ser, a pessoa começa a descobrir quem ela é. E o eu sou, ela quer descobrir quem ela é em Deus. Quando você descobre quem você é em Deus, você entende que nada te derruba? Jesus. Quer ver agora? Eu anotei aqui, Olha isso daqui, Pedro com Jesus. Olha o que Pedro fala. Mestre, se necessário, morrerei contigo. O que ele estava falando para Jesus? Se necessário, eu faço isso pelo Senhor. Fazer. Eu morro pelo Senhor, eu faço isso pelo Senhor. Jesus vem e quebra a camada e joga ele para a próxima camada. Então do fazer, Jesus quebra essa camada e joga ele para o ser. Qual que é? Jesus responde: quando tu te converteres, Pedro, quando você for
alguém em Deus. Hã? Quando você for imagem e semelhança do Deus vivo, quando você se converter, Jesus pega Pedro e pum, quebra a camada do fazer, porque Pedro fazia. Pedro era o cara que fazia. E aí Jesus pega e pum, quebra a camada. Ele foi pro ser. Nossa, então é verdade, eu tenho que me converter. Andando 3 anos junto com Jesus, gente. Meu Deus, 3 anos junto com Jesus, o homem não era convertido. Com Jesus! Tudo que ele via não era convertido ainda. Jesus fala, quando tu te converteres. Entende? Por quê? O ter é o alienado, o fazer é o religioso e o ser é o espiritual. Jesus estava preparando Pedro para ser espiritual. Pega Pedro, quando ele estava no barco, Jesus pregando, convertendo a multidão. E Pedro assim, ó. Passando o palito aqui, né? E ele estava no ter. Ele estava ali, ó. Eu estou pescando, não peguei nada, só ter. Ali Jesus pega Pedro do ter e joga para o fazer. Pedro, faz o que eu estou te mandando. Ó, tô arrepiado. Faz o que eu estou te mandando, lança a rede. Mas eu não pesquei nada, Senhor, eu fiz, eu estou fazendo, e eu quero ter esses peixes, eu não peguei nada, eu estou desesperado. Lança a rede. Tá bom, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar. Lançou, pegou. Quem é esse que faz isso? Ó, já rompeu a barreira do ter para o fazer. Puf! Aí do fazer para o ser é aqui. Daniel, e agora? Do ser para o eu sou, eu vou te falar. Pedro, tu és pedra. Quem que é você, Pedro, então? Ó, quem Pedro era em Deus. Pedro, tu és pedra. É como o Senhor te vê. Olha que forte isso. 4ª camada. Pegou ele do ser e agora falou, agora você vai descobrir quem eu sou. Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quando você descobre quem você é em Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Jesus falou, eu estou te dando a minha igreja. Você precisa saber quem você é em Deus. Eu estou te dando a chave. E eu estou falando para você, você precisa descobrir quem você é em Deus. E ali tem um rompimento e puf, quebra tudo. Pedro vai para a 4ª camada. Ele começa a descobrir quem ele é em Deus. E quando você descobre quem você é em Deus, as coisas começam a dar certo na tua vida. Sabe por quê? Porque você já não sou eu quem vivo. Olha o que Paulo disse. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. 4ª camada. Poucos alcançaram a 4ª camada. Lembra de Jonas? 1ª camada, 2ª camada, 3ª camada, teve que ir para dentro do ventre do peixe para alcançar a 4ª camada. Todas as pessoas que foram resistentes na Bíblia, Deus tratou com amor, mas tratou para descobrirem quem era a 4ª camada. O eu sou. Por isso que Moisés fala, Senhor, esse povo não está nem ligado quem é o Senhor. Então digam para eles que o eu sou te enviou. Diga para eles, eu sou quem eu sou. E Moisés descobriu quem ele era. Moisés fugiu. Até o dia que ele se depara com uma sarça pegando fogo e ela ficava verdinha, não se consumia. Olha que louco isso. E Deus fala, tira as sandálias dos teus pés. Agora você vai saber quem eu sou. Sai do superficial, meu irmão. Para de querer ter as coisas. Você pode ter posse, pode. Você pode ter tudo que você quiser nessa vida. Mas desde que seja para a glória de Deus. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja feito para a glória de Deus. Você pode ser quem você é, não. Você tem que ser imagem e semelhança de Deus. Aí que está. Você começa a abrir mão de tudo. Mas quando você chega e sabe, eu sou isso, sou, glória a Deus. Isso daqui é um nível de consciência absurdo. Sei lá, 5% da humanidade, 7% da humanidade sabe quem eles são. Agora, pega na Bíblia. Todas aquelas pessoas, os patriarcas, matriarcas, os profetas, as grandes profetisas, todos os homens e as mulheres de Deus que tiveram uma história absurda, passaram por processos para descobrirem quem eu
sou. O eu sou. E Deus fala para Moisés: diga que o eu sou te enviou. O que eu vou falar? Não tem, como você explica para uma pessoa que está lá no ter, uma pessoa alienada, quem é Deus? Ela não sabe. Deus fala: então fala que eu sou te enviou. Acabou. Eles vão ver, deixa que eles vão ver. E ali Deus faz coisas extraordinárias. E aí quando você descobre o eu sou, eu falo, começo a me emocionar. Deus fala com você. Deus falou para Abraão: Abraão, eu te dei um filho, me dá ele para mim, sacrifica ele. Abraão: Senhor, eu estou fazendo isso agora. Abraão descobriu quem ele era, o eu sou. Pedro ali descobriu quem ele era. Daniel, mas significa que eu não vou pecar mais? Não! Pedro depois nega, mas Pedro não trai. Quando você descobre o eu sou, quem é o eu sou, sabe, você fica ali obediente, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Você não quer ir para o sacrifício, você já pagou preço, você já passou por o processo, você foi moído. Deus pegou o chinelo assim, ó, e tal, já te deu nas tuas costas. Aí você estava ali, Deus corrige quem ele ama, mas tá doendo, né, Senhor? Vixe, essa lambada aqui, esse rei doeu, hein, Senhor? E ali você vai apanhando, né? E Deus vai te endireitando. Mas tem uma promessa que Jesus faz. Em Mateus 28, último versículo, último capítulo, último versículo: eu estarei com você todos os dias. E aí Pedro recebe tudo isso. Ele sabe que Jesus estaria com ele, mas mesmo assim ele nega ainda. Ele nega, mas sabe o que acontece depois que ele nega? Jesus aparece para ele. E pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ou seja, você continua amando o eu sou? Porque eu te dei a chave da igreja, cara. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Mas eu te faço uma pergunta: você me ama? Porque aqui é sobre amor. Não é sobre o que você tem. Deus não está nem aí porque você tem. Deus não está nem aí muitas vezes o que você está fazendo. Ele quer que você seja o melhor esposo, o melhor pai, o melhor adorador, o melhor servo. Mas além disso daqui, Ele quer que você saiba quem você é em Deus. E Jesus 3 vezes. 1 Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Tá bom. Segunda pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro: mestre, o senhor sabe que eu te amo. Jesus: está bom. Agora, Pedro, tu me amas, Pedro? E aí, Pedro? Dá tilt. Por quê? Ele está duvidando que eu amo ele? Não, mas aí que tá. Jesus faz pergunta para destravar a consciência de Pedro. Ei, começa a aprender a fazer pergunta. A religiosidade, a alienação te ensinou que você não pode perguntar nada para Deus. Isso é um pecado. Você não pode colocar Deus na parede, mas você pode perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde que o Senhor quer que eu vá? E não é aquela pergunta, tipo, já é a pergunta, né, afirmativa, né, que coloca Deus na parede, te obriga a algo. Não, isso daí é quem não tem consciência. Mas você pode fazer perguntas para Deus. E chegou o momento de você começar a perguntar. E ali Pedro responde: mestre, não sei mais nada. O senhor sabe se eu te amo, se eu não te amo. E aí ele acessa a primeira camada, a quarta camada, perdão. O senhor sabe todas as coisas. Dependência. Dependência. Como que ele iria cuidar da igreja dele se ele não fosse dependente de Deus? Como que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ele se ele não fosse dependente? Agora, responde aqui na live, ou você que está aí no YouTube. Diga assim, eu sou dependente do Senhor. Diga isso. A minha família é dependente do Senhor. Os meus negócios são dependentes do Senhor. O eu sou é quem cuida. O que Ele mandar eu faço. Eu obedeço. Aleluia.
seu casamento é dependente de Deus. Para de querer toda hora querer fazer. Seja o esposo. Pare de querer agradar a mulher. Agrade. Pare de querer agradar a Deus. Agrade. Agora, pare de querer ser quem você não é. Viver de imagem. Pare de querer ser quem você não é. Até quando você vai ficar vivendo de imagem superficialmente? Até quando você vai sustentar isso? Agora, quando você descobre quem você é em Deus, você nunca mais quer voltar para as outras camadas. Você não consegue, você entende isso daqui? É igual arrebatamento, né? Lembra? Agora é um assunto muito profundo, mas lembra que as pessoas eram arrebatadas ali na vigília, tinham umas experiências muito loucas e todas elas falavam: nossa, eu acessei lá isso, acessei aquilo, eu tive essa visão, eu tive aquele outro, e eu não queria voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia nós vamos voltar para casa. Aqui é passageiro. Um dia nós vamos voltar para casa. Entendeu? Lá não vai ter animal feroz. Lá não vai ter briga, discussão, competição, workaholic, nada. Lá você vai cumprir o que você foi chamado para fazer na terra. Adorar o Senhor em espírito, não na carne. E em verdade, não de mentira, em verdade. Em espírito, em verdade, não de mentiria. Não na carne, em espírito. É viver no espírito. Olha como é forte isso. É viver no espírito. É muito difícil? Claro que é. Mas não é impossível. Você que está nessa live, o Eu Sou te chamou. É a quarta camada. Não tem volta. Vai arriar? Vai ficar aí? Na primeira? Querer ter o tempo inteiro. Se não compra, fica chateado. É um mundo de vitimismo. A massa da sociedade vive aí. Ali na primeira camada, resumo para a gente finalizar a live: ter, alienação, pessoa alienada, a pessoa só quer ter, baixa consciência, sabe? Eu não sei se eu falei no meio da live errado, mas sobre os pecados ali. Mas ali no ter, ele acredita que... vamos colocar aqui, sobre pecados. Nada é pecado. Acho que eu falei invertido lá. No fazer, que é o religioso, tudo é pecado agora. Acho que eu não sei se eu inverti isso lá, tá? Mas me perdoe. Fazer, então a pessoa é religiosa, religiosidade, inteligência psíquica. Aqui ele já começa a ter um nível de inteligência psíquica. Próximo passo, ser. A pessoa se torna espiritual, espiritualidade. E aqui ela começa a ter inteligência emocional. Daniel, por que lá no Eu Sou a inteligência espiritual? Porque a inteligência espiritual, ela é a somatória da psíquica com a emocional. Inteligência psíquica, inteligência emocional. Somos dois da inteligência espiritual. Entende? Por isso que quando você tem... então aqui, vamos lá. Alienação, religiosidade, segunda camada, espiritualidade, inteligência espiritual. Aqui você está lá no trono já. Você está conectado com o trono. Amém? Quero orar por você. O Eu Sou te chamou. Então, abra mão do seu eu. Abra mão do que você quer fazer, do que você quer ter, do que você quer fazer. Saiba quem você é. E a partir do momento que você saber quem você é, o que o seu casamento é, agora você vai descobrir a fonte. Deus, trono. Agora você não é assim. Porque assim, que quando a pessoa sabe quem ela fala assim: Deus me conhece, Deus sabe, né? Deus sabe que eu sou falho. Meu filho, mas inteligência espiritual. Eu não fico dando desculpinha. Eu não quero saber se Deus me entende, né? Eu quero entender os mistérios de Deus. E aqui que está, é uma busca que não tem fim. Os mistérios inefáveis da glória de Deus. Você busca, e você fala assim: nossa,
tô buscando. Aí daqui a pouco você fala, nossa, não aprendi nada. Parece igual estudar música, estudar algumas coisas, que você fala, você estuda, fala, nossa, eu tenho que aprender muito. Aí você estuda, fala, nossa, eu não sei nada. E é isso, é você buscar de uma forma tão profunda, que aqui você já tá com o teu coração limpo. Ó, tem muita gente que sabe quem é. Mas quando fala assim, ei, vamos dizimar, ofertar, a pessoa casca fora. Ixi, quantas vezes aqui na live? Vamos dizimar, vamos ofertar, a pessoa, puf! E ela acha que ela é espiritual. Não. Falou de dinheiro, mexeu no bolso, o povo casca fora. Então pega Salomão, o cara, anota isso aqui rapidamente, 3,6 trilhão fortuna dele. Naquela época, milhares de anos antes de Jesus, 3,6 trilhão, não tinha nem onde botar ouro. Ouro, prata, bronze. E por aí vai, matéria-prima de primeira. Sabe o que ele fazia? Quando ele descobriu quem ele era em Deus, ele falava assim, o que o pessoal trouxe? Trouxeram aqui hoje 1 bilhão de ouro. Tá bom, primeiro é para Deus. O que sobrou? Sobrou aqui 90%, porque dízimo é a 10ª parte. Deus fala para Abrão, não era nem Abraão ainda. Ele falou assim, Senhor, eu quero ter vitória. Deus falou, então você vai dar o dízimo, tudo que você pegar. E ele falou, vou honrar. Então aqui a pessoa ela não é sovina, mão de vaca, avarenta. Ela sabe que Deus vai sustentar ela, porque ela é dependente. Então ela não fica processando, ela vai e faz. Quando a pessoa é no ser, a terceira camada, ela fala, eu faço e Deus tocar no meu coração. E tá bom, e se Deus não tocar no teu coração porque você está na carne? Então você não faz? Se Deus falar comigo, olha que prepotência, arrogância. Se Deus falar comigo, eu te abençoo. Se Deus não falar, eu não faço. Que prepotência que é essa? Isso é quem você é. E agora, quem você é em Deus? Quem você é em Deus é, Deus mandou, eu estou fazendo. E mesmo que Deus não mande, eu continuo honrando. Porque é o meu compromisso. Eu sou está comigo. É você um guerreiro. E você está blindado. Tem anjos que dão 2, 3 de você do teu lado, te guardando, te protegendo. Você sabe que não vai fazer falta nenhuma. Assim foi do jeito que Jesus vivia na terra. Nada faltava para ele. E certa vez, só para finalizar aqui, de provisão, um testemunho de provisão bíblica. Pedro falou assim, pai, eu preciso pagar umas contas. Jesus falou, vai e pesca. O primeiro peixe que você pescar vai ter moeda lá dentro. Imagina Pedro. Ele era pescador, hein? Olha na cabeça de Pedro a treta que ficou aqui na cabeça de Pedro. Imagina, como que eu vou pescar peixe e vai ter moeda para pagar a conta? Mas ele já tinha contemplado o que Jesus havia feito. Então aqui ele estava nesse processo de fazer e ser. Aí Pedro vai lá, joga o anzol, pega, ele falou, vamos ver se esse negócio é verdade. Abre a boca do peixe, a moeda estava lá. Imagina isso? Isso daqui é quando você é dependente de Deus. Jesus estava ensinando Pedro a ser dependente. Diz aí para mim, você é ou não é dependente do eu sou? Quem é dependente do eu sou, ele obedece. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, cada família que está aqui agora eu quero abençoar. Cada pessoa. Pai, que essa live alcance milhares e milhares de pessoas. Tem pessoas que precisam ir rompendo essas barreiras, essas camadas, esses níveis de consciência. Pai, tem pessoas que estão assistindo que estavam na primeira e estão indo para a segunda camada. Tem pessoas que estão saindo da segunda camada e estão indo para a terceira. E tem pessoas que estão saindo da terceira camada que hoje estão indo para a quarta camada. E aqui, meu irmão, você é um soldado, tá? Embora nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos, eu quero pegar aqui nessa oração e te explicar no meio da oração os anjos. Os anjos de Deus, eles só obedecem. Deus fala assim, ó, vai lá e passa a espada no diabo. O anjo desce, puf, guerreia e derruba o diabo para te honrar. Ele só obedece, não tem sentimentalismo, tem obediência. Quando você encontra o eu sou, a única coisa que você quer fazer é obedecer. Você tem temor em não obedecer. Você tem, entre aspas, que eu vou dizer aqui, um certo medo, receio de não obedecer. É a primeira camada, porque você sabe quem você é em Deus. E você sabendo quem você é em Deus, você sabe que nada vai impedir nada na sua vida. Nada tem o poder de te impedir. E ali você já está num piloto automático profundo com Deus. E você sabendo quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Meu irmão.
o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Olha que forte isso, tá? O ser é inteligência emocional. Não penetrou no coração humano. O que o Senhor preparou para você. Então aqui não é o que o seu olho não viu, o que o seu ouvido não viu e nem penetrou aqui, tá? É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não penetrou aqui, por quê? Porque não é no ser, é no eu sou. Quando você estiver no eu sou, você vai viver essa promessa. Olha como é poderoso isso. Pegaram a chave. Fazia tempo que eu não falava isso. Pegaram a chave. Que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, nem olhos, nem ouvidos. O eu sou te preparou. Aqui eu estou no ser. E aqui você está. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Aí você vai lá no eu sou. E aqui você achava que era top. Mas quando você vai lá, isso daqui que você queria é insignificante. Porque o que ele preparou é bem maior. Deus preparou, você sonhava com casamento, Deus preparou algo maior. Você sonhava com uma condição financeira, é bem maior. Mas tudo isso está na quarta camada. Bora lá, como diz o ditado, vamos para a quarta camada. Começa a romper. Quem aí se identificou qual camada você está? O teu objetivo, o nosso propósito é o quê? Quarta camada. Alcançou lá o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Esse versículo você vai viver. Está na fonte, está na quarta camada. Por isso que tem gente que fala assim, eu peço. Nada acontece. Você precisa ir lá na quarta camada. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você que está na live, você que está no YouTube, para quem está no YouTube, está na descrição do vídeo, clica aí, ler mais. E para quem está na live, está aqui, o número do Pix. Você lança a sua contribuição. Daniel, não sou dizimista ainda, seja dizimista, tá? Não é dar dízimo. Ser dizimista. Ser dizimista. Ser ofertante, tá? Não é fazer, dar, né? Para com isso. E qual que é a primeira camada? Eu sou dizimista, sou ofertante, mas eu honro a Deus muito além disso. Eu honrei o Senhor e eu quero honrar o meu próximo agora. Olha como é forte isso. Quando você sabe quem você é em Deus, você sabe que por mais que você faça para Ele, nunca é o suficiente. Sempre é pouco. Você quer fazer mais. E agora eu vou te dar uma chave. Porque sempre quem fica até no final da live é porque teve comprometimento e eu ensino isso. Comece a falar, Deus. Vou profetizar isso aqui agora. Aquilo que você ganha hoje vai ser o teu dízimo amanhã. Isso daqui é só para quem está na quarta camada que tem esse entendimento. É impossível, mas para quem está aqui na quarta camada, todas as coisas são possíveis. O que você ganha hoje será o teu dízimo. Mas não é fazer. Eu faço isso. Não. Abre mão de tudo isso. Eu sou dizimista já. Eu sou ofertante. Mas aqui eu já honro meu pastor, né? Eu honro a obra, mas aqui agora eu quero honrar as pessoas. Eu quero fazer muito mais. E uma chave. Nunca ore o que você quer dizimar e ofertar. Nunca ore o que você quer ganhar. Ore o que você quer ofertar e dizimar. Como assim, Daniel? Então vamos supor que hoje você ganhe R$1.000. Vou dar um exemplo. Então você não vai falar assim, Deus, eu quero ganhar R$2.000. Não. Você vai orar que você quer dizimar R$200. Como assim? Dízimo não é 10ª parte? Não é? Então quanto que é o dízimo de 1.000? R$100. Beleza? Então hoje você dá R$100 de 1.000. Beleza? Então você não vai falar, Deus, eu quero ganhar 2.000 para dar 200. Não. Você vai falar, Deus, eu quero dizimar 200. Por quê? Porque você colocou Ele em primeiro lugar, não os seus prazeres.
o que você quer. Embora tudo que você queira é legítimo, Deus vai te dar, vai, desde que você honre Ele primeiro. Entende que não é sobre moeda de troca, não é sobre dinheiro, é sobre honra. Se fosse sobre dinheiro, Deus não ia estipular percentual, Ele iria estipular dinheiro. Por isso que é sobre percentual, é sobre honra, obediência. Então a partir de hoje você vai falar assim, ó, a partir de hoje eu vou ser dizimista. A partir de hoje eu vou ser ofertante. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Agora, rompeu essa barreira, foi para a quarta camada, ali a pessoa ela já é dizimista, ofertante, e fala assim, ó, eu faço pouco. Você pode, eu converso com pessoas que romperam a barreira. Essa pessoa sempre fala, não, é pouco, é pouco. E quem está no fazer quer dar ordem para Deus. Ah, eu vou fazer isso para Deus. Eu vou fazer aquilo. Ele quer dar ordem para o que ele vai fazer. Tá longe, tá longe. Ah, não, eu não vou dizimar porque aquela pessoa faz isso, porque aquela... Não importa, que a tua mão direita der, a esquerda não veja. Aqui a pessoa não quer ser dizimista ofertante. Ele quer fazer. Então ele fala assim, não, eu não vou dar lá, eu vou dar lá na cesta básica. Eu não vou fazer... Então ele quer dar comandos para Deus. Você entende que a consciência... Por isso que nunca vai chegar lá na quarta camada, se não abrir mão. Então abra mão. Vai para a terceira camada, quem você é. Eu vou ser dizimista, vou ser ofertante. Não vou dar dízimo, fazer, dar. Não, para com isso. Você vai ficar com 90% e Deus só pede 10%. Agora, quando você entra na quarta camada, escuta o que eu vou te dizer agora. A pessoa que dá 10%, ela fica envergonhada em dar 10% muitas vezes. Porque Deus faz tanto por ela, é onde as pessoas começam a falar. E eu vi já testemunhos disso. Já vi pessoas falando isso. E tem, por exemplo, aí você pode depois procurar no YouTube sobre o testemunho do Colgate, né? Que não dava 10%, dava 15%, 20%. Tem pessoas que dão 30% e por aí vão. Então, ele está lá na quarta camada. Aqui, a pessoa sabe, quanto mais ela faz, mais Deus vai dar para ela. Não é moeda de troca, é aliança. Não. Amém por isso? Então tira o print, você que está na live aqui, ó, pega o número do Pix, lança a tua contribuição. Daniel, eu não vou fazer Pix, eu quero fazer uma transferência. Você vai no meu Linktree, no meu Instagram, tem Linktree, tem um link, clica lá e está escrito assim, tem 3 janelinhas. Tal. Uma do YouTube, uma de contribuição e outra de testemunho. Contribua, clica lá, vai ter um número de uma conta. Aí você pode colocar na boca do caixa, você pode fazer o que você quiser, tá bom? E se você está no YouTube, a descrição está no vídeo, tanto do Linktree como do Pix. E eu vou falar aqui, ó, o número do Pix. Mais 55 44 9 9118 2122. Esse é o meu número comercial, tá bom? Quero orar pela sua oferta e terminar aqui essa live. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada pessoa que vai lançar a sua semente hoje, vai lançar essa contribuição para cada pessoa que hoje vai se tornar, vão ser dizimistas e ofertantes a partir de hoje no nosso ministério. Essa pessoa, Pai, que está caminhando conosco, que recebe a nossa cobertura espiritual, não somente essas pessoas, mas as empresas, todas as pessoas estão debaixo da nossa cobertura espiritual, milhares e milhares de pessoas que andam debaixo da nossa cobertura espiritual, nós queremos abençoar, declarar prosperidade, toda sorte de bênçãos, que o Senhor te cubra, te venha te prover, te abençoar, e o Senhor venha te sustentar muito além disso. Eu declaro sobre a tua vida, que toda essa barreira que você está encontrando em romper as camadas, caia por terra hoje, que você avance. Em nome de Jesus. Amém? E para finalizar aqui. Daniel, quando que eu sei que eu estou avançando a camada? Quando você te dá ansiedade, você fica com medo de fazer, tá? Porque você está rompendo as camadas. Você fala, nossa, mas agora eu vou ter que fazer isso. Você vai ficar com medo. Você vai ficar ansioso. Mas é só o teu ego, o inimigo, situações, circunstâncias, é um complexo que eu não vou citar aqui, tá? Mas é uma complexidade te impedindo de ir. Então você precisa começar a romper essas barreiras e começar literalmente ser dizimista, ser ofertante, ser uma pessoa de oração, tá? Não é fazer orações, ser uma pessoa de oração, tá? Ser uma pessoa com uma vida com Deus, tá bom? E aí o ápice é aquilo que eu te falei. Fechou? Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere, te abençoe a tua semana. E hoje é a terceira temporada e o 4º capítulo, o último capítulo da 3ª temporada. Domingo que vem às 11h01 nós nos encontramos aqui, tá bom? Às 11h01 da manhã, 4ª temporada e capítulo 1.
Se vocês puderem maratonar o Propósito Flix, maratonem, tá bom? Agora, eu preciso contar aqui algo. Tem muitas pessoas que participaram desses 21 dias de oração e já recebi vários testemunhos. Então, se você fez esse propósito e tem testemunho para contar, conte-nos, tá bom? E foi maravilhoso. Muitas pessoas aqui compartilhando desse testemunho. Então, uma grande honra. Estamos juntos, como Paulo disse, talvez não em corpo, não presente, né? Mas em espírito, em verdade, ligados em espírito com Deus. Nós estamos todos juntos, tá bom? E se Deus permitir, se Deus quiser, em breve, nós temos orado para nós fazermos um presencial e reunirmos pessoas que caminham conosco, que nos amam. Mas até lá nós vamos obedecendo a Deus e nós vamos fazendo por aqui. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.